O mistério das glândulas endócrinas, por um estudante, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, editado pela Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, canal Lê Conde. Capítulo 4. A glândula timo, a glândula do desenvolvimento da criança. A glândula timo está situada no peito, entre os dois pulmões e por trás do externo. Projeta-se para baixo, cobrindo a parte superior do coração, envolvendo os grandes vasos na parte de cima. É uma massa pardacenta que, ocasionalmente, quando é cortada, tem a aparência de uma moela. Situa-se sobre a traqueia, aparecendo como um crescimento da terceira bolsa da faringe, uma cavidade tubular no canal alimentício que começa na parte anterior da boca. Alcança seu maior tamanho no início da puberdade, pesando na ocasião do nascimento 14 gramas. Sua largura é de 3,75 centímetros e o comprimento é de 5 centímetros. Atinge o ponto de dissecação aos 21 anos. Seu desaparecimento gradual, subsequente, é assinalado pela perda da estrutura glandular, que é substituída por um tecido fibroso e adiposo. Vestígios do tecido característico timo, entretanto, persistem, bem como certas células segregadas que assim permanecem durante toda a vida. No passado, acreditava-se que a glândula timo se atrofiava na puberdade. Porém, atualmente, sabe-se que suas células secretoras continuam em manifestação durante toda a vida. Quando tais células são muito numerosas, a glândula se torna de 5 a 10 vezes maior do que a normal e um número de outros aspectos faz-se proeminente, dotando o indivíduo com características extraordinárias, fazendo-o vítima do estado tímico. Tal fato será exposto na série de lições que trata da personalidade timo. É exato que o timo é a glândula que faz as crianças pueris e, por vezes, os adultos infantis. Entre as artérias que nutrem a glândula timo, há ramos das artérias mamárias, o que indica a estreita relação existente entre a mãe e o filho. Os minúsculos nervos vêm do sistema nervoso simpático e do 10º nervo craniano ou nervo pneumogástrico. Durante a infância, o timo é o órgão que promove o crescimento dos ossos, porém na puberdade, o decrescimento inicia-se, admitindo-se que as glândulas sexuais, despertadas nesse período, exerçam sobre o timo uma influência refreadora. Crê-se que a secreção da glândula timo, que se chama timovidina, seja responsável pelo crescimento das crianças. Quando o timo com um tamanho acima do normal apresenta-se num recém-nascido, o processo de respiração, isto é, a introdução do oxigênio contido no ar na criança, torna-se algo difícil e prolongado. Tais crianças nascem azuis, como se diz. Durante dias, a respiração é ruidosa, com um tom sibilante, normalizando por algum tempo, para, posteriormente, surgirem espasmos respiratórios ou sintomas de asfixia, acompanhados de manchas azuis na pele e ameaça de morte. Há casos em que esses espasmos aparecem depois de a criança parecer perfeitamente saudável. Tal situação prende-se ao fato de o timo avolumar-se, o que poderá ser aliviado pela aplicação do raio-x ou pela ablação cirúrgica de uma de suas partes. Quando o corpo de uma criança sofre de desnutrição, produz-se um rápido declínio no peso do timo, o que prova que o tamanho e demais particularidades do timo de uma criança são índices de seu estado de nutrição. Nesse sentido, provou-se que, mantendo a subalimentação durante 4 semanas,
o timo teve uma redução de 1/3 do seu tamanho normal. A glândula timo parece agir como um órgão de armazenagem em reserva, oferecendo alguma proteção contra a limitação do crescimento devido à falta de alimentação. É fato interessante que, no caso de enfermidades esgotadoras e depauperadoras, o peso dessas glândulas desce muito mais rapidamente que o de qualquer outra glândula. Há casos comprovados de crianças que cresceram alguns centímetros e expandiram suas condições mentais ao serem tratadas com timovidina, quando outras providências falharam. Na França, foi feito um estudo em mais de 400 crianças idiotas possuidoras de glândulas tireoides normais. Verificou-se que mais de 3/4 do número desses infelizes não tinham glândulas timo. A secreção do timo controla de forma definida o crescimento dos ossos e o metabolismo muscular durante o período infantil. Essa glândula tem influência particular no desenvolvimento do córtex da suprarrenal, a parte exterior dela, na glândula pineal, na tireoide e na próstata. A injeção de timovidina alivia notoriamente a fadiga dos músculos voluntários. A remoção da glândula timo de um animal jovem e pequeno interfere em seu crescimento normal, surgindo um anão e consequente alteração no desenvolvimento do esqueleto, idêntica à que caracteriza o raquitismo. Os ossos ficam moles, vergadiços e fraturam-se facilmente. Entretanto, no caso de regenerarem-se pequenos pedaços do timo que tenham ficado da operação, os aludidos sintomas desaparecem e o animal volta à normalidade. O timo cresce rapidamente durante os primeiros 2 anos de vida da criança. A razão disso é que a criança é então amamentada e o éter de vida contido no leite materno especialmente favorece o crescimento desse órgão. A glândula timo das crianças amamentadas com leite humano é sempre de maior tamanho do que a das crianças amamentadas com leite animal. Constata-se também que as crianças amamentadas com leite humano respondem mais ao controle da sua nutriz do que ao controle de qualquer outra pessoa. Após o desmame, os átomos da glândula timo que se desintegram circulam na corrente sanguínea e, como estão impregnados pelo éter de vida da mãe, obtido durante a amamentação, a íntima ligação entre eles permanece até que se dê a diminuição sensível na glândula. As crianças alimentadas com leite humano têm maior vitalidade do que as alimentadas com leite animal, porque o éter animal não é absorvido permanentemente pela glândula timo, tal como o é o éter humano. A criança não fabrica os próprios corpúsculos vermelhos de sangue, como fazem os adultos. A razão disso é que o polo positivo, ou a energia do corpo de desejos da criança, é comparativamente inativo. Consequentemente, esse veículo não atua como uma via para as forças marcianas que, tomando o ferro do sangue, transformam-no em hemoglobina, a substância de coloração vermelha dos corpúsculos sanguíneos. Para compensar essa inatividade, existe na glândula timo da criança uma essência espiritual que é tomada dos pais no ato da concepção. Essa substância completa a alquimia do sangue temporariamente para a criança até que o seu corpo de desejos se torne dinamicamente ativo, o que se dá por volta dos 14 anos de idade. A glândula timo controla o crescimento físico das crianças, cujo máximo é atingido aproximadamente aos 14 anos. Durante esse tempo, essa glândula mantém as outras glândulas inativas, retarda a puberdade e estimula o desenvolvimento normal do cérebro. Há casos, contudo, em que, devido à enfermidade das suprarrenais,
O cérebro e os órgãos geradores amadurecem em poucas semanas ou meses, antes que o corpo se desenvolva normalmente. A paralisação do crescimento deixa o corpo pequeno, de pequena estatura, todavia simétrico. Podem surgir casos excepcionais. Entretanto, a glândula timo evita o aparecimento de tais fenômenos. Quando a ação da glândula timo persiste depois da puberdade em tempo demasiado, chegando a ser de 5 a 10 vezes maior do que o normal, estamos perante um caso de status tímicos, que é uma condição interessante em que a pessoa, se masculina, tende a exteriorizar a expressão feminina e, se feminina, a expressão masculina. Em outras palavras, causa uma suspensão da masculinidade ou da feminilidade, conforme seja o caso, algumas vezes resultando o peculiar complexo do homem desejar mais a associação com homens do que com mulheres, e vice-versa, as mulheres preferirem a associação com mulheres em vez de homens. Isto, levado a extremos, pode converter-se em narcisismo, o amor por si mesmo. Tais pessoas usam continuamente o pronome eu, gostam de se mirar nos espelhos, deleitam-se em admirar suas mãos, seus pés e todo o seu corpo, podendo ser vistas com frequência acariciando-se eternamente e sorrindo docemente para sua própria imagem refletida. Por vezes têm irresistível desejo de vestir roupas do sexo oposto. Algumas satisfazem-se com uma ou outra peça de vestuário, mas outras substituem todos os seus trajes e passam-se como membros do sexo oposto. Essas pessoas não são pseudo-hermafroditas, porque têm desenvolvimento sexual perfeitamente normal. Cita-se o caso de um homem que, tendo vivido 48 anos vestido com vestes masculinas, mudou para vestes femininas até sua morte, 35 anos depois. Durante todo esse segundo tempo de sua vida, foi aceito na sociedade como mulher. Somente a autópsia revelou que, sexualmente, ela era realmente ele, um homem normal. Esse tipo de indivíduo é incompreendido e mal julgado. São geralmente desajustados na sociedade, de que resulta tornarem-se muitas vezes desanimados e sem coragem, entregando-se ao uso do álcool ou aos entorpecentes, e eventualmente praticam o suicídio. Entretanto, há indivíduos desse tipo que, depois de uma vida tempestuosa pela casa dos 20 anos, adaptam-se ao seu ambiente pelos 30 anos, porque a pituitária e a tireoide tornam-se mais predominantes, dando maior estabilidade mental e equilíbrio. Em alguns, em que o timo é o centro de direção, combinam o brilho com a instabilidade, tornando-se aventureiros famosos e incansáveis experimentadores. O coração do tipo tímico é pequeno e os vasos sanguíneos notadamente frágeis. Isso, numa emergência, pode limitar o afluxo do sangue e, em consequência, tais pessoas podem morrer subitamente de ruptura de vasos, causada pelo excessivo afluxo do sangue a vasos débeis. Um choque súbito, um susto ou a administração de um anestésico podem produzir um colapso que, as mais das vezes, termina em morte. Tipo de personalidade tímica. Ao tempo do aparecimento dos dentes permanentes, o timo é a glândula dominante e é de notar que a forma física das crianças, em ambos os sexos, é muito semelhante. Depois disso, há uma diferenciação gradual, sem distinção física acentuada, até a puberdade. Iniciada esta, a função do timo diminui gradativamente e outras glândulas aumentam de atividade.
Porém, muitas vezes, a ação da glândula não cessa, caso em que os indivíduos têm toda a vida dominada por essa glândula. Tais pessoas pertencem ao tipo tímico centralizado. Suas formas continuam redondas e infantis. As crianças pertencentes a esse tipo são bem proporcionadas, perfeitamente formadas, com feições delicadas. A pele é transparente e cora com facilidade. O cabelo é longo e sedoso. Tais crianças são a incorporação da beleza, crianças angelicais admiradas por todos, mas, não estando aptas para enfrentar os ásperos conflitos da vida, geralmente morrem jovens. O tipo tímico é essencialmente feminino. O corpo, algumas vezes de estatura média e outras vezes alta, é todo graciosamente conformado de membros roliços. A pele é fina, delicada e aveludada, cabelos macios e sedosos, pouca ou nenhuma barba, feições delicadíssimas, magnificamente proporcionadas, olhos azuis ou castanhos, longas pestanas, lábios finos e o rosto oval. Por vezes, no adulto, o queixo não é bem formado, os dentes têm a brancura do leite, são finos e translúcidos com bordos serrilhados ou com a forma de crescente lunar. Esse tipo de indivíduo, reiteramos, não tem grande resistência e, portanto, deve ter o máximo cuidado com seu corpo físico.